gravando vídeos aqui nesse formato de vlog, vai fazer agora exatamente uma semana, tá fechando uma semana. Eu postei mais de um vídeo por semana, tem alguns vídeos aqui de temas específicos e tal, mas efetivamente essa já se passou a primeira semana de que eu tô fazendo esse esqueminha aqui, gravando esses vídeos, gravando os meus pensamentos, registrando isso tudo. Tudo isso começou muito por um misto de motivadores, alguns motivos pessoais referentes a, eu queria retomar um hobby, eu queria voltar a fazer alguma coisa focado mais para mim, queria também acabar mexendo com alguma coisa voltada para esse tema de audiovisual, de edição. Gosto muito de fotografia, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E queria registrar os momentos aqui da minha família, das meninas, de uma forma um pouco mais efetiva do que eu estava fazendo até então. Durante essa uma semana que já se passou, eu vou listar aqui, acho que 5 pontos chaves que eu entendi que para mim são os reflexos, são os exemplos do porquê que vale a pena fazer isso que eu estou fazendo, e automaticamente são os 5 pontos chaves que vão me ajudar a ter motivação a continuar com essa jornadinha aqui. O primeiro ponto chave foi voltar a olhar a vida com outros olhos, assim. Por que voltar? Em algum certo momento eu comecei a fazer esse exercício de olhar a vida de uma outra forma, olhar esses pequenos momentos do dia a dia, olhar momentos simples que você tem no seu dia, como, sei lá, você tomar um café, você olhar para as nuvens, vendo se o dia tá bom ou não, regar uma planta. Há um tempo recente, eu fazia esse exercício por meio da fotografia. Vai fazer acho que uns 7, 8 anos que eu peguei mais forte esse tema de fotografia, em estudo, em tentar exercitar a prática e tal. Claro, como hobby, nada profissional. Comprei câmera, comprei um monte de equipamento, filtro, lente, porque eu sou o maluco do hiperfoco, então quando eu pego para fazer uma coisa, eu destrincho aquilo tudo, faço uma faculdade autodidata para me aprofundar sobre aquilo e saber exaurir de fato tudo sobre aquele tema. A fotografia me trouxe esse aprendizado de olhar a vida, o dia a dia, os pequenos momentos, os momentos mais simples ou possível, com outro olhar. Sabe, é um exercício de você olhar uma cena que a princípio ia passar batida por você, mas olhar ela de um ângulo específico, trocar o ângulo, trocar o olhar, exercitar sua mente de qual que é o melhor ângulo para aquela luz que está batendo, como que aquela foto ficaria boa, andar um pouquinho para o lado, ver aquele movimento, aquele móvel, aquele objeto de uma outra forma. Enfim, a fotografia traz esse exercício para você de ter essa pegada da composição, que você efetivamente, mesmo que você não esteja com uma câmera na mão, que hoje é muito difícil, todo mundo anda com pelo menos uma câmera no bolso, que é a do celular, isso me trouxe um outro olhar para a vida. Só que câmera, fotografia é algo que, assim como qualquer hobby, você tem que dedicar tempo. E eu dediquei muito tempo para isso. Recentemente eu fui olhar aqui o meu Google Drive e eu tenho mais de 10 mil fotos, 11 mil fotos, só no último 1 ano e meio. Então, é muito arquivo, é muita foto. Principalmente depois que eu virei pai, eu tiro foto de todos os momentos com elas, de tudo. Só que eu comecei a reparar que uma simples foto não captura a essência e o momento como um todo, por completo. Uma coisa simples desse exemplo é, eu estava sentindo falta de relembrar como que era a vozinha da Laura bebê, tentando aprender a falar. Eu tenho muito pouco registro em vídeo disso. Uma foto, eu tenho milhares de fotos da Laura, desse período. Só que a foto não traz isso, não traz a percepção daquele movimento do olhar dela, do sorriso, da vozinha. A foto traz várias coisas importantes, mas não traz esse detalhezinho, essa riqueza de detalhes que é importante, que faz falta. Então, daí eu comecei a
voltar a pensar melhor sobre essa parte de mais de vídeo, de gravação, de registro em vídeo e tal. Só que, como tudo que eu faço, hiperfoco, estudando, pesquisando, olhando diversos canais pela internet. Tem alguns canais aqui que eu estou viciado, olhando conteúdo o tempo todo. E é engraçado que um deles aqui, do Ricardo Franzer, é um dos canais que, putz, eu estava acompanhando o canal dele há um tempo atrás por conta da fotografia, e aí casou certinho com o momento de eu começar a pensar sobre vídeo, ele começar a mostrar mais esse conteúdo de vlog e tal. Então é um cara que eu estou consumindo quase tudo que ele posta o tempo todo, e tem umas referências, tem um estilo, tem uma pegada que eu gosto pra caramba. E aí, recentemente, eu comecei a pesquisar, a pensar mais sobre e cheguei à conclusão, que é óbvia até, de putz, tá aí. Se eu gosto de fotografia, se eu gosto dessa pegada, trouxe isso como hobby, nada mais natural como trazer os registros em formato de vídeo também. Trazer essa pegada de composição, essa pegada de fotografia para o vídeo, que é extremamente importante para você fazer um videozinho um pouco mais bonito, um pouco mais diferente. E aí eu vou criar um novo hobby, criei um novo hobby, que é essa questão aqui de registrar tudo isso. E aí, naturalmente, também não tem graça você só registrar o vídeo e deixar ele guardado. Tem toda essa parte de edição, tem toda essa parte de editar de fato um roteiro, fazer toda a parte do vídeo ser de fato bonito, consumível, para ficar um registro, sabe, bom, bacana, para você olhar no futuro e entender o que estava acontecendo, contar uma história em cada vídeo e tal. Então, putz, daí que eu falei, tá aí, fechou. Vamos registrar todos os momentos da vida em formato de vídeo. E faz total sentido com essa minha intenção de registrar todos esses pequenos momentos da vida com as meninas, por exemplo. Então, dificilmente, daqui pra frente eu vou parar de gravar isso aqui, porque esse primeiro ponto-chave é o ponto-chave que carrega tudo com ele, sabe? É o principal motivador que não tem como eu deixar isso de lado, porque essa vontade, essa necessidade de registrar esses momentos com as meninas é o que vai acabar mandando. O segundo ponto-chave foi desacelerar um pouco. Tá ligado ao primeiro ponto-chave. É essa necessidade de, baixar um pouquinho a bola, desacelerar o dia, tentar sair da vida corrida, de, acorda, vai fazer as coisas, toma café correndo, vai arrumar as meninas para ir para a escola, vai começa a trabalhar o dia inteiro, termina cansado e tal. Não, toda essa pegada que eu estou fazendo aqui de vlog, de vídeos diários, me trouxe a necessidade de, me organizar um pouquinho melhor do que eu já me organizava, tirar um tempinho para fazer os meus takezinhos, fazer os videozinhos bonitinhos, depois no final do dia ficar quietinho no meu canto, dar uma editada. Então me trouxe essa necessidade de desacelerar um pouco o ritmo que ultimamente estava pegando muito. Terceiro ponto, uma espécie de autoterapia, uma forma, e aí no estilo que eu estou tentando seguir aqui, que é uma mistura de vlog, de daily vlog com pensamentos filosóficos, maluquices que eu tiro da minha cabeça e tal, me traz essa necessidade de praticar uma autoterapia. Eu fico pensando nos temas, tem vários vídeos aqui que são essas maluquices, eu falando as coisas da minha cabeça, que eu naturalmente fico pensando o dia inteiro. Então, só o ato de gravar, falar, externalizar esse pensamento em formato de fala, no momento que eu estou externalizando esse pensamento, isso já me traz a necessidade de, parar para pensar no que eu estou falando, falar isso de uma forma coerente, minimamente didática, para tentar explicar o que eu quero explicar, o sentido do que eu quero explicar. E quando nem sequer eu sei muito bem onde que eu quero chegar no sentido do tema que eu estou abordando, tentar concatenar uma ideia minimamente racional, uma lógica dentro disso. Essa primeira etapa dessa autoterapia, registrar tudo isso, fazer esse processamento. Segunda etapa, na edição, aqui, na minha edição. Quando eu pego esse vídeo e vou editar, eu sou obrigado a reescutar tudo que eu falei.
E aí, nessa que eu tô reescutando, de repente eu repenso, eu reflito sobre o que eu mesmo falei e eu falo, peraí, mas isso aqui, eu penso isso mesmo? Puta, essa ideia faz sentido, não faz? E aí é um exercício de autocrítica, sabe? De, putz, será que eu tô certo? Será que eu não tô? Puta, é isso aí, eu continuo concordando com isso e tal. O quarto ponto, todos esses pontos estão um ligados no outro no final das contas, mas o quarto ponto é dedicar um tempo para mim. Dedicar um tempo para um hobby, que é algo que eu tenho inúmeros hobbies ao longo da vida. Isso vai ser até tema de alguns vídeos futuros. Eu sou uma pessoa que constantemente estou inventando coisas para fazer, estou procurando entender sobre coisas diferentes e tal. Então, putz, os principais hobbies que eu tenho: fotografia, já tive o hobby de edição de áudio, especificamente de áudio, foi uma época que eu fiz um podcast e tal. Tenho o hobby de leitura, não sei se é um hobby de leitura, eu tenho um hobby de leitura, enfim, acho que é um hobby, considerado um hobby. Tenho as minhas plantinhas para cuidar, de vez em quando eu entro no hiperfoco de cuidar de planta e aí eu compro uma porrada de planta, isso aqui vira uma selva. Enfim, uma porrada de hobby. Comprei uma guitarra que está ali parada até hoje, que é para aprender a tocar, e aí é um desses hobbies que eu comprei, entrei no hiperfoco, fiquei vendo tudo sobre música, mas aí parei no ponto de que é executar a prática. Então, tá ali paradinho, uma hora eu vou conseguir parar para praticar música, a guitarra. Enfim, uma porrada de hobby. O tempo todo eu tô querendo fazer alguma coisa diferente. Recentemente, muito recentemente, eu comprei uma máquina de corte a laser para cortar MDF, para fazer uns itens de artesanato. Isso também acho que é um bom vídeo futuro. Mas enfim, parar para fazer esses vídeos, parar para fazer esses registros, esses vlogs aqui, me trouxe a obrigação de, por mais que eu seja uma pessoa que tem inúmeros hobbies e eu fico flutuando, rodando entre eles, um deles eu estou me obrigando a continuar, que é isso aqui. Por quê que eu vou me obrigar a continuar? Porque ele está atrelado lá ao primeiro ponto-chave. Putz, eu tenho que manter o registro desses pequenos momentos da minha família, de mim com as meninas e tal. E então é um hobby que ele tem um propósito muito claro e definido. Então ele tem que continuar, ele tem que seguir, né? O quarto ponto-chave que eu elenquei o quarto ponto-chave que eu elenquei. Então, olha a magia da edição. Eu errei. É o quinto ponto-chave. Segue aí. Elenquei é registrar de uma forma legal tudo que acontece com as meninas. Registrar de uma forma bacana ali, em forma de vídeo, de filme, de história, registrar para elas um pouco sobre os pensamentos do pai delas, a personalidade, as características, a forma de como que o pai delas pensa. Por mais que eu sei que isso é um conceito que eu tenho pessoal, de que é mutável o tempo todo, eu sempre estou mudando de opinião, mudando de visão, de mundo, de vida, eu tento me forçar a sempre estar repensando se o que eu penso está correto ou não, saca? O exercício de sempre se questionar. Porque eu acho que é dessa forma, essa é uma das formas que você se obriga a sempre estar aprendendo coisas novas. Nem que seja no sentido de você estar aberto para opiniões diferentes da sua. Quando você se abre para opiniões diferentes da sua, você é obrigado a fazer esse exercício de pensar o porquê que essa pessoa está falando desse jeito, sobre isso. Se eu penso outra coisa sobre isso. Por que ela não chegou na mesma linha de raciocínio que a minha? Será que são as referências? Será que é os exemplos? Será que é a vivência? Saca? Esse exercício de pensar sobre coisas que você pensa de uma outra forma te traz um aprendizado, te traz também algo bom, uma evolução, porque muitas dessas vezes você vê outros pontos de vista, vê outras ideias e você muda o seu pensamento automaticamente. Mas enfim,
mesmo que seja exibindo para esses registros, que vão ficar presos, fixos no tempo, para que as minhas filhas vejam isso no futuro e elas falem, nossa, meu pai pensava desse jeito, hoje ele é tão diferente, hoje ele pensa de outra coisa, como alguns conceitos não vão ser mutáveis, algumas coisas que envolvem, por exemplo, princípios, não vão ser mutáveis. Então é interessante ter isso também registrado, porque de repente, se elas tiverem paciência de fazer isso, também não é garantia de nada de que elas vão estar vendo esse vídeo aqui no futuro, mas se elas quiserem, elas terão a oportunidade de escutar o pai delas aqui falando umas groselhas e tal. Acho que é legal pra caramba, sabe, essa possibilidade, por mais que não é uma certeza de que elas vão ver, a possibilidade de, se elas quiserem, tá registrado, tá aí. Isso é legal. E eu já falei também aqui que é uma espécie de seguro de vida, né? É um seguro de vida no sentido de perpetuar as minhas ideias e as minhas opiniões e a minha visão de mundo para elas como ensinamento, porque se de repente eu não estiver mais aqui, é um seguro, tá aqui, elas vão poder consultar o que já está publicado. Enfim, fechando, esses acho que são os 5 pontos-chave que eu entendi, identifiquei durante essa primeira semana de gravação direta desses vlogs, e que são os 5 pontos-chave que, na minha opinião, eu vou trazer comigo para continuar essa jornadinha aqui, para continuar essa gravação, essa publicação, e vão me incentivar, esses 5 motivos vão me incentivar a não parar essa jornada, a continuar gravando, a continuar postando, com a mesma recorrência que eu estou tentando fazer diariamente, todo dia, nem que seja um pensamento diferente. Se eu não conseguir ir para a rua gravar um cenário diferente, vai ser aqui, nesse cenário, no meu sofá. Mas a ideia é postar alguma coisa. Não deixar de postar alguma coisa, sempre estar postando para estar alimentando esse banco de dados, de memórias e de pensamentos malucos da minha cabeça. Enfim, vamos ficar por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Até mais.